Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. É com alegria, irmãos e irmãs, que nos encontramos no programa Oração ao Pai das Misericórdias. Hoje, a Igreja celebra a memória do mártir São Sebastião. É um mártir importante para a vida da Igreja. É um mártir lá do 4º século do cristianismo. São Sebastião é padroeiro de muitas e muitas comunidades paroquiais, muitas capelas. São Sebastião é padroeiro da minha cidade natal. Eu sou natural do Rio de Janeiro. A Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro está, portanto, em festa. A minha saudação para o povo carioca. A minha saudação para todos aqueles que são da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Minha saudação a todos aqueles que são devotos de São Sebastião mártir. E nós suplicamos a intercessão desse mártir para que também sejamos fiéis ao testemunho da fé em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, mesmo quando nós enfrentamos dificuldades na vida, mesmo quando enfrentamos perseguições por causa da nossa fé. Irmãos e irmãs, para meditar a palavra de Deus, vamos tomar o Evangelho do dia. É o Evangelho de São Marcos, do capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. O Evangelho que a liturgia do dia nos propõe é Marcos, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu, e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Em vários trechos dos evangelhos, nós nos deparamos com essas situações um tanto quanto tensas entre Jesus e os fariseus, entre Jesus e os mestres da lei, entre Jesus e os partidários, por exemplo, de Herodes. Situações tensas. Jesus é o Filho de Deus Salvador. Jesus veio para nos trazer uma nova lei, a lei do amor, a lei da salvação, a lei que promove a liberdade na obediência aos mandamentos de Deus. A lei que nos dá vida nova é a lei do Espírito, é a lei da graça. E por isso, sem querer abolir a importância da lei do dia do repouso, que para os judeus é o Shabat, a lei do sábado, para nós cristãos é o domingo, o dia do Senhor. Jesus, ele deixa bem claro que nenhuma lei pode oprimir, nenhuma lei pode cancelar
a dignidade de quem quer que seja. Deus nos deu mandamentos, Deus nos deu leis, exatamente para que nós possamos saber o caminho que devemos trilhar em nossa vida, na vida de nossa família, no compromisso social, no compromisso comunitário, o caminho que nós devemos trilhar, que é o caminho do amor, que é o caminho da salvação, que é o caminho que promove a nossa liberdade, é o caminho que promove a dignidade da pessoa humana. Esse caminho é Jesus. Eu disse ontem, repito hoje, justamente, Jesus é a lei de Deus encarnada, é o mandamento de Deus por excelência que nos ensina a trilhar esse caminho de salvação, esse caminho de amor, esse caminho de liberdade. Liberdade na obediência a Deus. E é por isso que Jesus se sente na liberdade de, entre aspas, transgredir a lei do Shabat, a lei do sábado, para poder curar aquele homem que estava com a sua mão seca. Diante daquele fato, Jesus pergunta às pessoas que estavam ali presentes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Jesus veio para nos dar vida e abundância, a vida nova, a vida da graça. E é por isso que Ele não se deixa intimidar, entre aspas, transgredindo a lei do sábado. Ele, no fundo, manifesta àquele homem a misericórdia de Deus, para curar aquele homem, para promover a dignidade daquele homem enfermo, de modo que, através daquela cura, aquele homem pudesse fazer a experiência da graça, do amor, a experiência do reino de Deus, a experiência da salvação. É essa a graça que nós pedimos ao Pai das Misericórdias, que possamos também, irmãos e irmãs, na obediência aos mandamentos de Deus, trilhar esse caminho de graça e salvação, esse caminho de liberdade e promoção da nossa dignidade, da dignidade dos nossos semelhantes. Rezemos com essas intenções a oração ao Pai das Misericórdias. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Dignai-vos, ó Pai das misericórdias, abençoar os objetos de piedade que estes vossos filhos e filhas vos apresentam, e de modo especial abençoai a água, infundindo-lhe o Espírito Santo, para que este sacramental nos dê mais coragem para viver o compromisso batismal por Cristo, nosso Senhor. Amém. Supliquemos a bênção de Deus pela intercessão do Marte São Sebastião, de modo que sejamos fiéis a Jesus Cristo, fiéis aos mandamentos de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.